Olá, alunos do nono ano, muito boa tarde. Eu sou o professor Wesley Lacerda, da sua disciplina de informática, certo? Bem, na aula de hoje, vamos estar trabalhando um conteúdo voltado à nossa sétima semana do material de vocês, tá bom? Então, o conteúdo é voltado à sétima semana, tendo em vista que o objetivo do conhecimento ainda é cálculos, Ainda estamos trabalhando com nossos cálculos aqui no nosso Excel. E o objetivo não, perdão. Agora o conteúdo relacionado a esse objetivo, será fórmulas também. E aí vamos ver então que fórmula nos espera, no dia de hoje, tá bom? Então vem comigo aqui no material de vocês, vou pegar uma cor mais de destaque e vamos lá. Então acompanhe comigo aí, semana 7. Puxar aqui. Bom, chegamos aqui. Semana 7 se encontra na página 5 do material de vocês, tá bom? Então acompanhe aí. Diz o seguinte: fórmula de média, Então média é o que? É somar uma célula x mais uma célula y e dividir pela unidade de células, somadas. Então se tem aqui uma célula, duas células, a gente vai pegar os valores, que é um valor z dividido pela quantidade de células, que aqui no caso é duas células. Então vamos explicar isso aqui bem direitinho, tá bom, pessoal? É só um exemplo básico aqui para vocês, certo? Então ó, vamos lá, temos aqui a tabela Coca-Cola, temos aqui a quantidade de produtos, certo? Ó, a quantidade de Coca-Cola 6 e aqui o preço delas, certo? E aqui temos aqui então falando o total, muito bom, Então vamos lá, o valor médio lá embaixo, temos aqui o preço, o total, de cada produto, certo? Cada produto. Então temos aqui também um texto, um texto aqui informativo, e temos um bom exemplo para nos ajudar a fixar melhor esse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. A questão em si a gente vai fazer junto. Então não se preocupe, tá bom, pessoal? Então vamos lá, deixa eu puxar aqui mais uma proximidade. A pergunta diz o seguinte: é interessante que vocês leiam comigo, tá bom? Então diz o seguinte: a média, que aí temos o sinal de mé, que é como representamos ela, a média vamos reler de novo. A média, aí colocamos o sinal ME, é calculada somando-se todos os seus valores de um conjunto de dados e dividindo pelo número de elementos desse conjunto, Então aqui basicamente o que eu falei, a gente pega a célula 1, vamos chamar de N1, mais a célula 2, chamar de N2, e divide, pela quantidade de células. Então ó, N1 uma célula, N2 mais uma célula, Então temos duas células com valores X dentro de cada uma, que é o valor que a gente não sabe. Por exemplo, aqui ó, o valor da N1, vou colocar aqui a C aqui é N1 e a D é N2, certo? Então a gente vai pegar 1 mais, vamos caçar o número aqui inteiro, que é fácil da gente dividir. Vamos lá, aqui ó, temos aqui o valor de N1 mais N2 dá 7, E aqui o valor tá 10, esse preço aqui tá bem errado. Mas vamos lá. Temos aqui então 7, não tá certo, pessoal, porque são 5 produtos de R$2 cada. Então 5 vezes 2 dá 10, Então serão R$10. E a pessoa, como é que eu vou achar a média? Então a gente pega esses R$10 e divide pelos dois valores. A gente não somou a N1 e a N2, então foram duas células, Então a média aí, que é a metade de 10, no caso aí é 5, certinho? Então vamos fazer outros exemplos aqui para poder estar fixando melhor, tá bom, pessoal? Vamos pegar aqui uma caneta mais robusta, uma cor melhor, mais forte, e vamos usar o exemplo, Vamos fixar de uma vez por todas o ensinamento dessa questão. Diz o seguinte: ao final de cada bimestre, o aluno recebe sua nota parcial, E após receber as 4 notas, percebam, 4 notas correspondentes ao bimestre escolar, a conta para obter a média final é muito simples. Somamos as 4 notas parciais
de cada bimestre e obtemos o número total. Então até aí beleza, né? Então só aqui diz que somamos todos os bimestres, o primeiro, o segundo e o terceiro. E depois basta dividir por 4. Por que por 4, professor? Porque são 4 bimestres, certo? E aí a perguntinha vem dizendo o seguinte, certo? Né? O que é a média? Né? O que é o ME? Que é o símbolozinho aqui que a gente viu aqui, ó, entre parênteses. O que é esse ME? Né? Como é que essa média funciona? Então vocês vão explicar aí. Vamos até fazer juntos, certo? Vem cá, acompanhem comigo. Opa. Vocês podem colocar algo parecido assim com essa minha resposta aqui, mas peço que de preferência não colhem. Ó, a média, vou colocar com acento aqui bem didático. A média é a soma de todos os valores, ou seja, por exemplo, N1 e N2, então só a soma desses dois valores divididos pela quantidade de células. Então nesse caso aqui eu vou abrir um parênteses no caso do Excel, né, que a gente trabalha no Excel com células. Então no caso do Excel, vou abrir um exemplo aqui, exemplo, N1 mais N2 se divide por valor de N1 dividido pelo valor de N2, né, de N2, certo? E então esses valores aqui, depois de somados, eles são divididos e aí a gente encontra, né, então aqui ó, eles foram somados aqui, depois eles são divididos e aí isso aqui resulta em média, né? Resulta na média, que é o que a gente está buscando aqui na equação, certo? Então, feito isso, a gente já calcula a média. E aqui temos a atividade número 2, que aqui acho que cita um pequeno exemplo aqui da parte de vocês, tá bom? Mas então, agora que a gente já entendeu o conceito, né, geral em si, a questão ficou muito fácil, né, galera? Então, entendemos aqui o conceito, como calcular a média de algo, de exemplos. E aí, então, vocês podem citar o exemplo que eu guardei aqui nessa anotação, né? A média é a soma de todos os valores divididos pela quantidade de células, no caso do Excel, né, que são compostas. E aí, se tem um exemplo, N1 mais N2 dividido pelo valor de N1 mais o valor de N2 é igual à média, certo? Então vai ser basicamente essa a resposta final aqui, pessoal, dessa questão. Então aqui, né, temos aqui o que é a média e como calcular vai ser nesse modelo aí. Vocês podem citar esse exemplo. Deixa eu pegar aqui a anotação. Vocês vão poder citar esse exemplo aí para poder ajudar, né, no exemplo de vocês. Então, na hora que citar esse exemplo, vocês podem pegar esse exemplo aqui, ó, N1 mais N2 dividido pelo valor de N1 e o valor de N2, certinho? Então, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Aula bem produtiva, aprendemos a fórmula de média, onde pegamos a média total. Antes de terminar, vamos citar aqui um exemplo, né, que é o exemplo do ano, né, que foi o exemplo citado ali em cima. Vocês podem estar pegando também, ó. A gente pega B1, que é o primeiro bimestre, soma com a nota do segundo bimestre, soma com a nota do terceiro bimestre e soma com a nota do quarto bimestre. Então a gente pega essa nota aqui e somando B1 mais B2 mais B3 mais B4, vamos dizer que fica, o resultado é B, né? Vamos colocar B total. O resultado é B total. Então, ó, B1 mais B2 mais B3 mais B4 é igual a B total, certo? Então a gente vai pegar a B total agora, que é o valor total, e divide, né, por 4, que foram os valores aqui, ó. A gente pegou, ó, B1, B2, B3, B4 e deu B total, né? Não é o valor porque aqui também não tem valor. Então B1, B2, B3, B4 é igual a B total. Acabamos de criar isso aqui. E como esse total aqui ele foi dado com 4 valores distintos, né, somados, aí então foi 4 valores distintos, a gente vai pegar e dividir por 4. E aí isso vai resultar, né, na média. Então é a partir daí que a gente chega na média, tá bom, pessoal? Eu creio que esse exemplo aqui foi bem explicativo, foi bem direcionado, tá bom? Então é isso, nos vemos na nossa próxima aula.